Ora viva, sejam todos bem-vindos à Escola de Profecia, a esta apresentação especial em que iremos compartilhar com vocês um documentário que fizemos a dublagem, que mostra, que prova com A mais B o que é que vem na América e no mundo. Eu convido vocês a acompanharem até o final. Se você não tem tempo de assistir agora, por favor, agende o momento ideal. O importante é assistir até o final do vídeo, para que você compreenda e não tenha mais dúvidas o que vem sobre a América e sobre o mundo. No final eu voltarei para dar algumas considerações. Acompanhe. Perspectiva bíblica dos eventos atuais. O que muitos que estão se concentrando no frenesi da mídia em torno do projeto 2025 não percebem é que o movimento para forçar o domingo como dia de descanso é um movimento de base muito maior, surgindo em igrejas, podcasts, conferências e comícios em toda a América. Não há dúvida de que o projeto 2025 desempenhará um papel fundamental na aplicação de uma lei dominical. No entanto, é menos provável que a mudança para impor o domingo como um dia de descanso venha como um mandato decorrente do governo federal, ou seja, de cima para baixo, mas sim de baixo para cima. Muito parecido com a aprovação da lei da união entre pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos, as leis dominicais provavelmente se tornarão uma lei federal somente depois de serem aprovadas na legislação, estado por estado. A eleição de um poder executivo conservador, juntamente com um vice-presidente católico, diretamente afiliado ao projeto 2025, servirá apenas para aumentar esse movimento. Garante que os números-chave já estejam posicionados quando o apelo à legislação dominical for feito. Muitos podem estar se perguntando o que desencadearia tal evento à medida que o mundo continua sua descida a um abismo de imoralidade e licenciosidade. Os líderes religiosos lamentarão a grande iniquidade no mundo. Declararão que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical e que esse pecado trouxe calamidades que não cessarão até que a observância do domingo seja estritamente imposta. Neste sentido, tanto os religiosos quanto os não religiosos, a esquerda quanto a direita, desempenharão um papel fundamental na aplicação das leis religiosas e, em última análise, na última grande e final crise. Este é um ponto de inflexão. Este é um momento no tempo que exige que nós, cada um como indivíduos e coletivamente, olhemos no espelho e perguntemos: quem somos nós? Devemos ficar juntos e nunca deixar ninguém ficar sozinho em sua luta. Ninguém deve ser obrigado a ficar sozinho em sua luta. Olá a todos, sou Kamala Harris. Todos os dias, vemos nossos direitos e liberdades sob ataque, incluindo o direito de todos de serem quem são, amarem a quem amam, abertamente e com orgulho. Então, enquanto lutamos contra esses ataques, vamos todos lembrar: ninguém está sozinho. Posso obter um amém? Amém, amém. Os críticos dizem que Biden e a multidão acordada estão atacando os cristãos nesta Páscoa. Agora, pode ter escapado de você, mas ontem foi um dia importante para algo diferente do domingo de Páscoa. Estranhamente, este dia, o mais sagrado do calendário cristão, foi usado como um dia especial para pessoas transgênero.
Hoje, no Dia da Visibilidade do Gênero, tenho uma mensagem simples para todos os americanos trans. Eu vejo vocês. Você é feito à imagem de Deus e é digno de respeito e dignidade. Os direitos das mulheres na América estão sob ataque. Se o tribunal derrubar a Roe, será um ataque direto à liberdade. As pessoas acreditam que Kamala Harris pode mudar as leis de aborto nos Estados Unidos se for eleita presidente. Desde a notícia de que Biden desistiu e endossou Harris, os defensores do direito ao aborto estão muito mais entusiasmados com Harris do que jamais estiveram com Biden. A direita religiosa expressou forte indignação com os esforços agressivos para expandir o acesso ao aborto e promover os direitos LGBTQ. Eles argumentam que esses movimentos não apenas desafiam suas crenças profundamente arraigadas, mas também minam os valores tradicionais. Para muitos na comunidade religiosa, esse movimento é uma afronta à compreensão bíblica da família, da moralidade e da santidade da vida. Eles temem que tais mudanças não apenas coroam os valores tradicionais, mas também minem as bases culturais e sociais que acreditam ser essenciais para uma sociedade estável. Muitos conservadores religiosos veem os esforços da esquerda não apenas como políticos, mas como uma questão espiritual e moral maior. Eles temem que seja sua obrigação moral e dever religioso conter essa maré do mal, legislando a moralidade para forçar a consciência. Para a direita religiosa, opor-se à expansão do aborto e dos direitos LGBTQ é visto como uma necessidade no combate ao que eles acreditam ser uma força corruptora que ameaça o tecido moral da sociedade. Bem, você sabe, é triste pensar que estamos em um período de tempo em que isso poderia ter ser aprovado. Quero dizer, zombar da última ceia, algo tão sagrado para tantos cristãos ao redor do mundo, é um ataque direto ao cristianismo. Isso é uma zombaria. E Deus não será zombado. Colheremos o que semeamos com esses tipos de eventos. O que mais o preocupa sobre a trajetória? Quando você olha para fora, você vê onde estivemos e você pode ver para onde estamos indo. O que mais o preocupa? Bem, antes de tudo, eu sei para onde estamos indo. Eu li Apocalipse. Eu sei o que está se preparando para acontecer com este mundo e o julgamento de Deus. Somos 8 bilhões de pessoas hoje. Quando você lê o Apocalipse, se você somar o número, será perto de 4 bilhões que morrerão durante esses poucos anos. O julgamento está chegando. Deus vai julgar esta terra pela rejeição de seu filho. E haverá um grande preço a pagar. Então, este é o momento para as pessoas se arrependerem, se converterem de seus pecados e crerem no nome do Senhor Jesus Cristo. A única questão é, Deus vai permitir que nossa nação entre em um tempo de julgamento por nossos pecados coletivos, que sua misericórdia e graça retiveram por algum tempo, ou Ele vai nos dar mais uma chance de restaurar os fundamentos e retornar a Ele? Não seremos capazes de fazê-lo sem a ajuda do Senhor, porque a carne é tão forte e a desconfiança, o pecado e tudo é tão grande aqui. Isso vai ter que colocar as pessoas de joelhos. Todos vocês sabem o terrível estado em que estamos. A fé em nossas instituições está no nível mais baixo de todos os tempos na história de nossa nação. A cultura é tão sombria e depravada que quase parece irremediável nesse momento. A frequência da igreja na América caiu abaixo de 50% pela primeira vez em nossa história, desde que começamos a medir os dados há 60 anos. O número de pessoas que não acreditam na verdade absoluta
está agora acima da maior pela primeira vez. Então, estamos perdendo o país. Os conservadores religiosos deixaram bem claro que estão em uma missão para reverter o curso da América a todo custo. O ponto central de seu plano é reformar todo o sistema e instalar indivíduos com ideias semelhantes que sejam militantes em seus pontos de vista e determinados a ver sua agenda realizada. O desafio enfrentado pelos conservadores americanos é que perdemos todas as principais instituições poderosas do país, exceto talvez igrejas e instituições religiosas que, obviamente, estão mais fracas agora do que nunca. Perdemos grandes negócios, finanças, cultura e academia. Se vamos realmente afetar uma mudança real no país, isso exigirá que substituamos completamente a classe dominante existente por outra classe dominante. Digo isso conhecendo e ouvindo a mim mesmo. Parece muito difícil, é muito difícil, mas não acho que haja uma distensão com essas pessoas. Não acho que haja um compromisso que vamos chegar com as pessoas que atualmente controlam o país. A menos que os derrubemos de alguma forma, continuaremos perdendo. Não vamos salvar nosso país sem um pouco de confronto. Se eu for atacado e chamado de todos os tipos de nomes diferentes, eu já fui chamado de todos eles. E se eu não estiver disposto a fornecer um modelo da mesma forma que eu olhei para você, Steve e Peter disse, olha, esses caras calcularam o custo. Então eu não quero servir com você. Eu realmente não quero servir com você no governo se você não estiver disposto a se acostumar com a possibilidade de ter que passar uma noite na prisão ou de ter que dizer à sua família que pode não vê-los por um tempo. Essa é a única mentalidade que salvará nosso país. Quando todos começarmos a entender que a coragem é contagiosa, teremos um exército de pessoas prontas para o conflito que está por vir em relação ao que a esquerda lançará contra nós e os tipos de políticas e propostas, embora todas constitucionais, que são necessárias para que possamos ficar na brecha. Tendo a pensar que devemos aproveitar as instituições de esquerda e virá-las contra a esquerda, certo? Muitos conservadores disseram que devemos desconstruir o Estado administrativo, devemos basicamente eliminar o Estado administrativo. E eu sou simpático a esse projeto. Mas outra opção é que devemos apenas tomar o Estado administrativo para nossos próprios propósitos. Acho que o que Trump deveria fazer, se eu estivesse dando a ele um conselho, é demitir todos os burocratas de nível médio e todos os funcionários públicos do Estado administrativo e substituí-los por nosso pessoal. E quando os tribunais, porque você será levado ao tribunal, o param, ficam diante do país como Andrew Jackson fez e dizem: o presidente da Suprema Corte tomou sua decisão. Agora deixe-o aplicá-lo. Mas acho que, para a nossa população, que se degradou moralmente, culturalmente, religiosamente, tanto quanto nós, você precisa de poder. Não nos vejo saindo disso sem que as coisas piorem cada vez mais. E, eventualmente, como uma figura do tipo César subindo na hierarquia, uma figura populista que ganha a vontade política do povo desesperado. Sim, as pessoas podem dizer, sim, faça isso. E então, fulano de tal pode governar com mão de ferro, que se dane a Constituição. Acho que o que temos que tirar dos últimos 10 anos é que realmente precisamos de ser implacáveis quando se trata do exercício do poder. Muitos conservadores religiosos acreditam que é crucial legislar a moralidade para salvaguardar o futuro da América. Eles afirmam que a decadência moral ameaça os valores e a estabilidade da nação e, portanto,
a implementação de leis religiosas que refletem suas crenças éticas é vista como um passo necessário para restaurar e preservar a integridade social. Para eles, essas medidas legislativas não são apenas para impor valores pessoais, mas para conduzir o país de volta ao que consideram um caminho mais justo. A idolatria é a fonte do riacho. Você não pode ter um povo idólatra e, de alguma forma, ter um povo moral. Você não apenas não facilitaria ser cristão, mas também tentaria levar o assunto em mãos até certo ponto. Obrigar a frequência, obrigar algum tipo de participação e punir blasfêmia ou heresia. Você sabe, esse tipo de coisa. Acho que muitos dos que, pelo menos os nacionalistas cristãos radicais, como nossa conversa pode enquadrá-los, estão prontos para fazer isso. Estou pronto para punir a blasfêmia. Você não pode legislar moralidade? Claro que você pode. Você não apenas pode legislar a moralidade, mas você deve legislar a moralidade. O magistrado civil é nomeado por Deus e, às vezes, na soberania e providência de Deus, ele realmente usa o magistrado civil para legislar a moralidade. O primeiro mandamento é: não tenhas outros deuses diante de mim. Esse é um assunto privado. É algo que está no coração. Ter outros deuses, em particular, no coração, diante do verdadeiro Deus, acabará por fazer com que você quebre os mandamentos, 2, 3 ou 4. Isso fará com que você profane o sábado externamente, não guardando o sábado santo. A distinção no que se refere ao magistrado civil é qual das leis de Deus ele deve realmente aplicar. Há um mandamento particular na primeira tabela, ou seja, o mandamento número 1, e um mandamento particular na segunda tabela, ou seja, o último mandamento, número 10. Ambos se tornarão públicos se não forem controlados. E é aí que o magistrado civil entra em cena. Então, somos muito bons, por exemplo, em policiar o racismo. E, sem racismo, por que não policiar contra o ateísmo? Ou por que não policiar contra a blasfêmia, de alguma forma? Portanto, nosso papel como cristãos envolvidos no processo político não é nos comprometermos com eles, mas fazê-los fazer o que nós queremos. Um dos meus amigos chama isso de condições coercitivas que conduzem à conversão. Então, é uma força. Os defensores desse movimento afirmam que, para restaurar a nação a um estado moral, é essencial legislar o domingo como um dia de descanso. Eles acreditam que reservar um dia para observância religiosa e descanso ajudará a realinhar os valores sociais de acordo com os seus padrões morais. Podemos estruturar nossos assuntos civis de tal forma que, no único dia em 7 que Deus considerou santo, descansemos de nosso trabalho e o adoremos. Esse reconhecimento civil e público certamente deve ser formalizado em nossos documentos de governo. Como poderíamos fazer de outra forma se nossos direitos vêm dele? E então, você também quer tornar mais fácil para os cristãos fazerem coisas cristãs? Quero dizer, essa é a principal justificativa dada pelos tribunais para as leis de sábado. Queremos tornar muito fácil e claro para todos qual sábado somos a favor. Essa é a religião que queremos que seja perpetuada. Quero dizer, até mesmo a Suprema Corte, no século XIX, pelo menos afirmou que as leis do sábado são aceitáveis. Eu entendo que ainda é realmente permitido hoje, porque eles veem isso como um dia de descanso. Não é religioso em si, mas um tipo de coisa secular. Então, se é isso que o tribunal quer dizer, tudo bem.
eu ainda vou dizer que é religioso. No final, acho que devemos ter leis do sábado para esse propósito, para um fim religioso. Como mencionado anteriormente, muitos estão antecipando a promulgação de uma lei dominical do governo federal. No entanto, nos próximos clipes, os proponentes que defendem o domingo como um dia obrigatório de descanso indicam claramente que a base do movimento dominical está nos níveis estadual e local. Jonathan Berry, coautor da seção de legislação do sábado no manual Mandato para a Liderança do Projeto 2025, reconhece abertamente que os estados têm sido historicamente os principais impulsionadores por trás da legislação religiosa. Essa compreensão das origens históricas das leis Jesus dominicais é essencial para entender como elas serão legisladas no futuro. Mas sim, a primeira emenda em relação à religião restringe o Congresso. Essa é a intenção original. Então é por isso que os estados tiveram uma mão e uma parte na religião. É por isso que havia leis de sábado e leis de blasfêmia em nível estadual e também no nível local. Não acho que o Congresso tenha autoridade para ordenar um fechamento nacional no sábado. Essa sempre foi uma decisão estadual. Deixe-me acrescentar que, sim, não estou dizendo que esta prática era uniforme ou homogênea, mas foi amplamente difundida. Só recentemente, nas últimas décadas, a maioria dos estados se afastou disso. Mas acho que a legislatura estadual do Colorado, onde você mora, deveria limitar, ou pelo menos o Conselho Municipal Local de Colorado Springs deveria proibir as ligas esportivas juvenis de ter treinos ou jogos antes das 14 horas de domingo. No próximo clipe, veremos que, enquanto conversava com um dos maiores representantes sindicais da América durante uma audiência de comício, o senador Murphy fez a associação entre os trabalhadores sobrecarregados e sua incapacidade de comparecer aos cultos da igreja. Jonathan Berry aumenta ainda mais esse ponto, sugerindo que a introdução de um descanso comunitário e a revisão das leis trabalhistas atuais beneficiariam os trabalhadores. Fale sobre a igreja se quiser ou se não quiser, mas é verdade que algumas das atividades e instituições de lazer nas quais os americanos encontram valor e significado são hoje menos acessíveis quando você tem que trabalhar longas horas. É sobre equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Como eu disse, quando você está trabalhando em vários empregos para viver de salário em salário ou trabalha 7 dias por semana, outra coisa é sacrificada. Você acaba tendo que sacrificar sua capacidade de ir à igreja ou de fazer outras coisas em um domingo. Talvez você tenha uma folga no domingo, mas se não dormiu a semana toda, pode passar o dia inteiro dormindo. Essa é uma realidade que muitos trabalhadores enfrentam com seus horários. A proposta em nosso livro é alterar a Lei Federal de Horas Extras Básica, a Lei Federal de Padrões Trabalhistas, para exigir que as horas extras sejam pagas por todo o trabalho realizado no domingo. Isso seria um incentivo para descansar. Realmente, para coordenar
a atividade comercial para outros 6 dias da semana. Mais importante ainda, permitiria que as pessoas tivessem espaço para adorar e orar a Deus, e em segundo lugar, tivessem momentos de descanso comunitário com suas famílias e comunidades. No segmento seguinte, os proponentes que defendem a aplicação das leis dominicais atestam o fato de que impor suas crenças à sociedade elevará a religião de alguém sobre as outras, levando inevitavelmente ao isolamento e perseguição daqueles que se opõem à sua agenda. Você não está falando apenas sobre lidar com o secularismo, Você está isolando outros grupos religiosos. Então, o que ele deixou claro é que um nacionalista cristão, o movimento do qual ele está participando é o nacionalismo cristão, e esse movimento não pode incluir judeus, ateus ou outros grupos. É exclusivamente cristão. Em sua opinião, a América é uma nação cristã e os cristãos assumirão o controle. E, ao assumir o controle por meio das eleições, eles imporão seus valores cristãos à nação, o que será para o bem da nação, para que todos se beneficiem. Os únicos que podem trabalhar juntos, os únicos que podem fazer parte disso, são os cristãos. Então, em uma sociedade pluralista, se você restabelecer as leis azuis, então você teria que proibir as equipes esportivas no sábado para acomodar judeus para o sábado ou muçulmanos e adventistas do sétimo dia. Como você enfia essa agulha? Bem, não somos obrigados a satisfazer todos os grupos sob o sol. Você tem que fazer esses julgamentos. Neste segmento final, o pastor Joel Webon resume em sua totalidade o objetivo do movimento nacionalista cristão. Para aqueles que há muito zombam da ideia da aprovação de uma lei dominical, este é o movimento de base que está tomando a nação de assalto. Todos os 10 mandamentos devem ser legislados. O que fizemos foi nos concentrar na segunda tábua da lei, ou seja, nos mandamentos 5 a 10. Os mandamentos de Deus dizem respeito ao nosso relacionamento horizontal com o nosso próximo, como não roube, não mate. Achamos que isso deve ser legislado pelo magistrado civil, mas não pela primeira tábua da lei. No entanto, isso não é verdade. Não estou falando apenas sobre o Israel da antiga aliança no Antigo Testamento. Você olha para o rei Alfredo, Constantino, Ricardo, o Leão, o duque Godofredo, que uma vez cortou um turco ao meio na diagonal com um golpe de sua espada. Esses números legislaram as suas tabelas da lei. É daí que vem toda a prosperidade. A idolatria é a cabeça, a fonte do riacho. Você não pode ter um povo idólatra e, de alguma forma, ter um povo moral. Enquanto os homens dormiam, Satanás roubou uma marcha em nossos lares, em nossas escolas, na esfera pública e, infelizmente, até mesmo na igreja remanescente de Deus. À luz desta tragédia, muitos dentro da comunidade religiosa conservadora lamentam o declínio moral da sociedade e anseiam por remediar a situação. No entanto, em vez de empregar a abordagem bíblica através de autoentrega do coração a Jesus, eles defendem legislar a moralidade por meio da força. Sem o conhecimento da maioria, o caminho que a comunidade religiosa na América agora trilha foi traçado da maneira exata que o papado do velho mundo empregou durante a Idade das Trevas, quando a verdadeira Igreja de Cristo buscou refúgio na clandestinidade. É nesse contexto que lemos estas palavras proféticas.
os dignatários da Igreja e do Estado se unirão para subornar, persuadir ou obrigar todas as classes a honrar o domingo. A falta de autoridade divina será suprida por decretos opressivos. E mesmo na América Livre, governantes e legisladores, a fim de garantir o favor público, cederão à demanda popular por uma lei que imponha a observância do domingo. A liberdade de consciência, que causou tão grande sacrifício, não será mais respeitada. No conflito que logo se aproxima, veremos exemplificadas as palavras do profeta. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Irmãos, estas são palavras tão claras, declarações tão claras, entrevistas públicas nas mídias dos Estados Unidos da América. Os membros mais ativos do movimento dizendo exatamente o que é que eles querem fazer. Há ainda dúvidas, irmãos? Para onde que nós estamos indo? Há ainda dúvidas de que estamos vivendo já no terreno profético? Eu acho que agora não é tempo de nós chamarmos alarmistas algumas pessoas. Eu acho que agora não é tempo de ficarmos escrevendo nos comentários: você é um adventista ou é um adventista da reforma? São perguntas um pouquinho estranhas. Bem, eu sou adventista de berço, mas você pode me considerar aquilo que deseja me considerar. Em tudo isto, nós não vamos conseguir mudar ou alterar o rumo dos acontecimentos. Jesus está voltando. As profecias estão se cumprindo. Isto é o mais importante. Prepare-se, meu irmão, para se encontrar com seu Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por mais uma revelação, por nos mostrar o que é que vem. Nós não temos medo, pois estes sinais nos provam que a segunda vinda está próxima. Iremos em breve repousar. Sairemos deste mundo cansado, deste mundo mergulhado no pecado. Iremos repousar no lar eterno. Um lar sem dor, sem mágoa e sem pecado. Esta é a nossa bendita esperança. Firme, Senhor, o nosso coração nestas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Nos veremos então amanhã para mais uma apresentação especial aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar. Até lá.